Olá, Fábio, bem-vindo! Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que bacana ter você como primeiro representante terapeuta homem Prazer. nessa geração de terapeutas onde os homens também se revelam, desde sempre, na verdade, na psicologia, mas muito bacana e muito importante ter essa representação. A gente diz no Body Talk esse suporte de matriz masculino, né? Essa importância da energia masculina na matriz. Muito bacana entrevistar você. Então, por favor, todos conheçam o Fábio Sass, terapeuta de Body Talk, que vai contar bastante da sua jornada, não só profissional, mas também pessoal, a partir do Body Talk. Fábio, conta pra gente como é que o Body Talk chegou para você, como é que ele foi mudando sua perspectiva profissional e como ele chega também na sua vida pessoal. Muito bem, muito bem. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É um prazer poder falar sobre o Body Talk, falar da minha história, porque elas, de fato, se encaixam num momento muito importante para mim. O Body Talk vem na minha vida. Eu digo que o Body Talk ele trouxe uma abordagem de olhar para a vida com um ângulo diferente. Muito mais não de não julgamento, mas de aproveitar o momento para entendimento ou para viver um pouco da experiência do momento, sem querer evitá-la necessariamente. Né? Por que acontece isso? Vou contar uma história agora. Ele veio mais ou menos, eu estava já há uns 2 ou 3 anos repensando minha carreira. Eu venho de uma formação de exatas, então eu venho de uma formação de engenheiro de produção. E eu já tinha escolhido a engenharia de produção lá atrás porque eu já tinha visto que era uma engenharia diferente. Trabalhava muito mais fluxos. Então, trabalhava processos. Era uma engenharia muito menos técnica. Porque, na minha história, é uma história de pai engenheiro, né? Então, eu tinha muito essa referência como engenheiro e eu segui. Mas algo me chamava atenção para esse aspecto da engenharia. E quando eu escolho, eu vou muito bem na parte onde lida com pessoas e na parte técnica, na parte mecânica, hidráulica, essa parte eu não gostava muito. Mas levei, fui bem, ok. Mas essa outra parte me chamava muita atenção. E quando eu entro no mercado de trabalho, eu entro justamente para trabalhar com coisa mais técnica. E aquilo me frustra nos 3 primeiros anos. Quando eu faço uma transição, dentro da empresa mesmo, mas uma transição para trabalhar mais voltado com processos, com fluxos e com pessoas, com equipe, aí começam a me desenvolver. Até chegar num ponto, e aí eu estou pulando bons anos, tá? Estou pulando uns 10 anos aquela. Sim. Até chegar num ponto onde o que mais me anima era, de fato, ter essa relação de parceria com os colaboradores. Então, eu me senti um gestor muito privilegiado porque eu tinha esse contato junto aos funcionários, aos amigos, de forma diferente. E o que mais me incomodava é quando você tinha que ir diretamente para o racional hierárquico na empresa. E isso me chamava a atenção. Uma das coisas que eu mais gostava, eu brinco com alguns clientes meus, é que eu adorava quando alguém chegava para mim e falava assim, botava a mão na minha mão, na minha mesa, assim, e falava, Fábio, podemos tomar um café? E não era por sair do ambiente, mas era para poder ouvir. Então, essa escuta, eu falo, tem uma frase bonita, da escuta bonita, né? Essa escuta, essa atenção, mexia e mexe muito comigo. Então, ali eu comecei a perceber que eu estava num ambiente onde eu gostava de fazer aquilo, mas algo me limitava. Eis que esse é um momento importante da minha vida, eu faço um movimento de autoconhecimento muito grande. E sou primeiramente apresentado ao Eneagrama. O Eneagrama me mostrou uma faceta da personalidade muito importante, né? Me mostrou que eu estava reagindo muito mais do que escolhendo. Uhum. E isso foi num momento que ainda não tinha muita clareza do que fazer. Então, a minha transição foi primeiro sair do ambiente que eu estava. E eu fiz um período como um sabático, vamos falar assim, um sabático de experiências. Então, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia para educação, fui viver o ambiente das escolas, fui conversar com pais, com alunos, com professores. E nesse ambiente eu falava muito. Então, tecnicamente, eu apresentava um produto, mas o que a gente mais falava era sobre a experiência de ser professor, ou de ser aluno. Enfim, ali eu já estava criando um corpo que depois eu vim desenvolver
com o Body Talk. E quando eu me torno terapeuta, parece que existe um encaixe perfeito, é um encontro de alma com função, sabe? É o Sim. que eu... E o Body Talk entrou na minha vida numa... A gente fala que é o acaso, entre aspas, né? Porque ele entra num movimento onde eu estava querendo descobrir algo mais. Ainda faltava alguma coisa. E na primeira sessão, como cliente de Body Talk, eu brinco também, que parece que em 1 hora e meia, é sério, foi uma experiência impressionante, uma coisa que eu nunca tinha vivido. Em 1 hora e meia de experiência de sessão, parece que resumiu 6 meses de terapia que eu estava fazendo. E aí eu não comento isso para julgar qual é melhor, qual é pior, não é esse o objetivo, mas o objetivo é mostrar em que momento eu estava. E dado esse momento que eu estava, eu pude aproveitar o que aquela sessão de Body Talk podia me proporcionar. Mas foi um boom. Parece que 6 meses de terapia se resumiram em 1 hora e meia e parece que fez um download de alguma coisa. Eu não entendi racionalmente o que aconteceu. E isso me incomodava, porque eu sou muito curioso e eu vim de um processo de intelecto, né, da engenharia. E aí o que acontece é que eu fui atrás disso e continuei fazendo sessões e continuei tendo esse boom de coisa que eu não sabia o que era. Sim. E aí eu descobri que tinha uma forma de fazer isso como curso, então eu fui entrando nos cursos, fui vendo que era infinitamente mais complexo do que eu imaginava. E infinitamente menos racional do que eu esperava. Que fantástico! E olha, para quem está nos assistindo, o protocolo de Body Talk está logo ali atrás do Fábio. Esse é se não me engano, é o protocolo já avançado. Exato. E é uma figuração bastante bela da complexidade a qual você se refere, né? O que me chama mais atenção ao te ouvir, Fábio, é como sua história tem uma coerência, né? E coerência é bem no princípio do qual a gente busca compreender na nossa prática de Body Talk, é aquela que vem do coração, né? Que tem a essência do coração. E muito curioso ver essa reunião, e por isso eu honrei tanto sua presença como terapeuta homem para a nossa aqui série de entrevistas, essa união, esse casamento do qual você fez o gesto, inclusive, perfeito entre o que é a sensação, o que é a intuição, o que é a presença, a escuta bonita, como você se refere, com tudo mais que você já sabia do mundo, né? Intelectualizá-lo, organizá-lo, ou sistematizá-lo, ou integrar as partes, né? Então, conta pra gente como é que é isso na sua vida pessoal, quer dizer, como é que é ser um homem que, ao ser terapeuta de Body Talk, pôde unir toda a sua racionalidade. Aqui eu estou fazendo uma pergunta com muito cuidado, porque eu sei que podem nos assistir homens e mulheres, né? Quer dizer, como é que é lidar com esse paradigma do qual o homem, sim, tem toda a sua beleza de ser sistemático, organizado, ver o mundo com esse tipo de coerência, mas também conhecer essa outra coerência, né? A essência do coração, a escuta bonita. A escuta atenta. Como é que tem sido esse casamento para você? Como é que é esse lugar de ser homem que pode unir essas partes em você? Eu acho que, dependendo de quem estiver nos assistindo, vai se familiarizar melhor ou não com o que eu vou falar agora, mas a gente, como homem, existe uma cobrança cultural, uma cobrança da sociedade, muitas vezes, de você, principalmente se estiver no mundo mais racional, um mundo mais hierarquizado ainda, de que você tenha determinadas atitudes. Então, não é comum ter essa escuta bonita vindo, muitas vezes, do homem num ambiente de trabalho mais agressivo, num ambiente de trabalho mais rígido mesmo, né? Então, para mim, isso, de certa forma, incomodava, e eu vi o quão era importante, quanta diferença fazia para quem se aproximava, porque não era algo comum. E mesmo a gente pode ver nos cursos que a gente faz, desde da época que eu comecei a olhar para isso, né, para olhar para o autoconhecimento, os cursos que a gente faz, o ambiente é muito mais movimentado por mulheres do que por homens. Então, ter essa dinâmica do masculino nesse ambiente, eu acho que sim é um casamento interessante,
Porque dentro da gente, a gente tem esse equilíbrio do masculino e do feminino. Então, eu sinto que no sistema, também, no sistema das terapias integrativas, holísticas, nos sistemas das empresas, das escolas, eu acho que falta esse olhar justamente para o equilíbrio do masculino e do feminino como energia, né? Porque ambos estão na gente existe uma dominância, mas eu acho que o problema é quando vai para o patológico, onde a dominância vem pela crença. E aí é o grande ponto, né? Que aí você começa a desviar de um caminho bonito, eventualmente. É muito bem ter sido diferente a minha história, né? Eu conheço, então, terapia não é para homens. Homem não vai ao terapeuta. Isso é uma série de coisas, né, relacionadas à crença. Então, quando um homem se apresenta nisso, é importante porque abre um espaço também para um público, tanto masculino quanto feminino, poder ser abordado de uma forma diferente. Então, talvez alguém que esteja assistindo fale assim, é possível ser um homem no universo de terapias, né? Sim, sim. E claro que a gente não conseguiria desenhar aqui como seria a sua vida caso você tivesse continuado no ambiente corporativo, mas eu posso imaginar que você atenda pessoas desse ambiente no sentido de perceber como esse universo do Body Talk, como esse casamento perfeito do masculino e feminino dentro de nós, pode sim trazer para esses homens uma outra qualidade nos seus ambientes mais rígidos ou mais metódicos. O que você experiencia, tanto na verdade para si mesmo como na sua prática profissional, essa vinda desse antídoto feminino, vamos chamar assim, para a prática masculina, diante de todas as dificuldades que esse sistema de crença deve oprimir a esse homem, né? Como é que você percebe que isso pode se encaminhar? Como é que você tem assistido essa mudança em quem você atende quando traz o ambiente feminino para dentro de si ou essa escuta bonita para dentro da sua vida? Sim, sim. O que eu percebo é que o público masculino, quando vem até o meu consultório, vem com certo receio, porque não estava acostumado. Então, eu atendo alguns homens, a grande maioria ainda é mulheres, mas eu atendo alguns homens também. Mas você percebe que não estava acostumado, porque também tem uma questão do público masculino de que tem que dar conta da vida. E essa energia de que tem que dar conta da vida se traduz em eu não posso pedir ajuda, não posso mostrar fraqueza. E aí pode ser no ambiente doméstico, então pode ser no lar, eu não posso pedir ajuda, eu não posso ir ao terapeuta, porque senão eu estou mostrando uma fraqueza perante a minha esposa, por exemplo, perante filhos, no ambiente corporativo, mesma coisa, perante equipe, perante chefe. Então, é como se fosse uma fragilidade que precisa ser escondida. Quer dizer, é crença sobre crença. É um nível muito mais baixo. E quando chega aqui e percebe o ambiente, percebe que aqui a gente não vai resolver um problema, né? A gente vai dar a oportunidade do empoderamento. Quer dizer, se ele estava preocupado com trazer uma fraqueza, na primeira sessão ele já percebe que, na verdade, nós vamos utilizar isso como fortaleza. Inclusive, eu brinco que eu vou escrever um artigo falando de terapia para os fortes. Porque, de fato, não é para os fracos. A gente tem essa ideia muito da crença, né? E quando o homem masculino vem e percebe essa troca, que não é uma troca simplesmente de olhar para o cliente, e o que eu via muito isso em algumas terapias, tá? Ou no ambiente tradicional mesmo. Olhava para o cliente e existia uma separação. Então, o cliente olhava para você como o terapeuta, que é o curador, é quem vai trazer a solução. E quando percebe aqui que a gente está num ambiente de igual para igual, onde o terapeuta pode ser o espelho do cliente sem os filtros, ou seja, o trabalho é do cliente, aproveitando o que o terapeuta pode trazer, sem ter as crenças e os filtros do cliente, mas ele está vindo aqui para se olhar. Sim. É maravilhoso. Então, seja homem, seja mulher, quando vem e consegue se olhar através dessa empatia profunda do terapeuta para com o cliente, aí sim você sai desse ambiente em que a gente olha para fraqueza ou para fortaleza, não tem mais isso. Porque a gente não está julgando o que é forte e o que é fraco mais. A gente está julgando o ser humano integral. Então ele está vindo buscar alguma coisa que complete. Mas ele está vindo buscar dentro dele mesmo. Exato. Não fora. Então, o que eu percebo é essa interação do masculino e do feminino em clínica é importante porque a gente consegue utilizar o nosso masculino na assertividade, ou seja, na forma de
de conduzir, mas também o feminino na forma de acolher. Os dois estão dentro da gente, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho dito o quanto é honroso escutar os colegas de Body Talk nessas entrevistas, e essa é a nossa 5ª entrevista, e eu vou confessionar que toda vez que eu faço isso, tá, gente, eu tô literalmente me emocionando, porque hoje de manhã eu fiz algumas entrevistas e é emocionante, né? Ouvir o percurso dos colegas, ouvir o quanto isso move. Eu espero que quem esteja nos assistindo se mova, homens e mulheres, né, a olhar para dentro de si. Você, em alguns momentos, já comentou da sua experiência com educação, e aqui a gente vai fazer quase que, não uma dupla entrevista que eu quero te ouvir, mas a gente, para que todos possam se inteirar, a gente está juntos numa jornada de entender como é que o Body Talk pode ser implementado em escolas, né? Queria ouvir um pouco de você, como vem essa inspiração na sua vida, como é que, a partir da experiência que você já teve em escolas, em outros projetos da sua vida profissional, você percebe que o Body Talk é uma oportunidade, né, de unir esse sensível ao que é racional. Enfim, ouvir um pouco tua inspiração sobre Body Talk no ambiente de educação. Como é que isso surgiu para você e como é que você está olhando essa perspectiva? No ambiente de educação, é curioso porque quando eu faço um movimento de desapego. O que é o desapego? Eu estava num ambiente conhecido, um ambiente que dava status, que dava seguranças, que na época eram importantes para mim. E quando eu faço o desapego, eu vou justamente para esse ambiente onde eu me proponho a ficar observando e trabalhando muito mais para ganhar experiência. Então, quando eu falei do sabático, mas com experiência, foi justamente isso. Eu passei esse tempo trabalhando junto num projeto dentro do tema de educação. E uma das coisas que eu senti é que quando eu ia, principalmente nas escolas públicas, que eu via que o sistema ele ainda está muito carente de cuidado, porque o educador é diferente da posição, como eu estava falando aqui do terapeuta, da posição hierárquica, que o terapeuta transfere a cura para o cliente, não é isso, né? O cliente acessa a cura de forma interna. Eu acho que o professor tem um pouco desse papel também, de educador, né? Onde ele, logicamente, olha para os alunos e vê potencial de transferência de cuidado, mas para oportunizar que a sementinha possa crescer e não só transferir conhecimento. Então, o que eu vi que falta um pouco do cuidado nesse aspecto do terapeuta, que eu digo, né? Falta um pouco desse cuidado, dessa atenção na escuta bonita. Eu vi professores e tenho amigos que estão muito avançados nesse tema. E aí você percebe que a visão é diferente, porque ela não é separatista. É uma visão integradora, né? Ela integra as duas ou as mais formas de você trabalhar dentro do sistema educacional. Então, você já não tem mais o professor que precisa passar o conteúdo para o aluno, mas você tem um ambiente escolar que isso vai acontecer de forma natural. Desde que haja realmente esse potencial para tirar, como numa sessão, por exemplo, onde o cliente se sente à vontade e traz temas que nunca trouxe em nenhum tipo de terapia, mas porque ele se sentiu à vontade, teve conexão. No ambiente escolar, eu sinto que muitas vezes não tem essa conexão. Já tem um susto do aluno olhar para frente, está todos os alunos aqui olhando para um professor. Então já tem um susto, né? Quer dizer, você tem que esperar o que vem de lá. Muitas vezes desempodera. E o que eu vejo é que o Body Talk, né, é um sistema que pode levar para esse tipo de ambiente uma abordagem mais holística no sentido de integral. Mas é olhar o aluno como um potencial que, logicamente, sofre interferências. Né? E essas interferências, elas não são necessariamente ruins, elas não, como eu digo, não precisam ser separadas. Né? Então, o aluno vem, por exemplo, com questões de casa, com questões de crianças importantes, com coisas lá da barriga da mãe, com coisas... Quer dizer, é todo um ambiente que chega na escola, não chega uma criança que é o aluno e deixou o filho em casa, né? Ele chega como filho, como aluno, ele tem os medos, ele tem todas as questões e que, lógico, vão interferir no aprendizado. E o que eu acho que muitas vezes eu vi é que a escola justifica que em casa ele não tem um apoio, em casa ele justifica que na escola ele não tem um apoio e ele fica com a bronca sozinho.
E aí é todo um sistema que se corrompe, porque são pais terceirizando a culpa, mas não assumindo responsabilidade. Escola fazendo a mesma coisa. O aluno fica perdido naquilo. E aí cresce como? Então, como terapeuta, né, nesse nosso ambiente, eu vejo que essa escuta e abraçar isso, trazer esse indivíduo para poder falar de tudo isso, e aí utilizando, logicamente, o Body Talk como um sistema onde vai na prioridade, não vai no problema, e vai de uma forma muito bonita, porque respeita o corpo do cliente. Então, não tem processo de invasão, pelo contrário, é um convite. Então, para mim, no ambiente escolar, isso funciona também, né? Como numa clínica, por exemplo. Sabe o que eu sinto agora com a sua resposta? Eu sinto uma coisa que eu venho também experienciando na nossa prática de Body Talk, como muitas vezes as pessoas associam uma emoção intensa a algo ruim. Então, por exemplo, à medida em que você foi respondendo sobre como o Body Talk pode entrar na escola, eu senti como a palavra indignação ou a palavra posicionamento, às vezes carregam uma percepção negativa, quando na verdade, quando no coração, quando coerentes, elas podem mudar ambientes, né? Elas podem propagar percepções diferentes. Então é muito bom ver em você, Fábio, esse terapeuta, homem, coerente, movendo indignações, né? Movendo percepções que são de si, pelo que a gente percebeu da sua própria história, né? Essa coragem de transgredir, né? Essa coragem de atravessar, né? Pontes que às vezes se tornam abismos e ainda assim a gente os atravessa, e encorajar pessoas a fazerem os mesmos com seus percursos internos, né? Então é muito bonito ver como na sua fala a indignação toma um lugar do coração e isso parece mover percepções, né? Conta um pouco do seu atendimento, conta um pouco das suas mídias sociais, eu sei que você está fazendo um site, conta um pouco aí onde você está para as pessoas poderem te achar. Legal. Na mídia social, meu site está ficando pronto, deve ficar agora já, daqui a poucos dias. E normalmente eu atendia num coworking, então eu tenho esses contatos das pessoas que vieram através dessa mídia, mas eu estou migrando para a mídia própria agora. Então, as pessoas me acham normalmente por indicações, então tem uma rede grande de pessoas que estão indicando, né? E o que eu gosto é, lógico, a indicação ela vem já com uma expectativa, né? Porque sempre quem indica diz, não, vai lá porque vai resolver isso, né? Exatamente. É interessante ver como a gente, muitas vezes, lida com essa expectativa do cliente que vem indicado e do cliente que vem através da mídia. Sim. O que eu percebo é que muitas vezes o Body Talk ainda não é conhecido por muitas pessoas. Então, alguns vêm por curiosidade e outros vêm pelo intelecto. Ele quer falar assim, não, eu nunca ouvi falar, eu quero entender como é que funciona. Sim. Quando a pessoa vem, para surpresa dela, é que parte ela entende, parte ela não entende, e esse não é o grande ponto, mas quando ela percebe que o olhar é diferente, que o olhar desconstrói algumas crenças importantes, mas de forma muito respeitosa, porque não invade, como eu falei, mas convida, né? Então é um convite para entrar nisso. Eu percebo que torna a experiência, muitas vezes, a experiência da dor, a experiência da doença, a experiência do luto, a experiência que a gente fala por aí que a gente não gostaria de passar, torna isso não como algo que você precise gostar ou não gostar, mas torna isso como algo que você pode aceitar. E o aceitar não é passivo. Eu costumo dizer, o aceitar é reconhecer que isso também faz parte de você. E que isso pode ser, sim, aproveitado para algum tipo de conhecimento, ou melhor ainda, transformar a experiência em sabedoria. Eu gosto de uma das frases que eu vi uma vez, e eu não lembro aonde, mas enfim ficou marcado, que pergunta qual é o sentido da vida. Que a vida pode ter muitos sentidos, e tem muita gente correndo atrás de muito sentido, ou não encontra, ou quando encontra, encontra o sentido que frustra no final da história. Então, para mim ficou muito marcado isso, que qual é o sentido da vida? A resposta veio que o sentido da vida é viver. E é uma frase muito profunda, quando você começa a analisar o que é a vida, né? O que é viver. Então eu costumo falar que, de fato, a gente está num ambiente onde a gente está separado
do ambiente, então a gente identifica o mundo fora e o mundo dentro, mas quando a gente está numa prática como Body Talk, fica claro de que quando a gente olha para fora e quer mudar fora, é a mesma coisa de você querer limpar o espelho e achar que está limpando o seu rosto, né? Então, quer mudar fora, é o que eu costumo dizer que fora é a tela de cinema. O filme está dentro. Você pode mudar para a tela que você quiser. IMAX, tela de OLED, tela de o que você quiser. Vai passar o mesmo filme. Sim. Então, quando a gente olha para dentro e olha para o filme, você tem essa oportunidade de viver uma experiência diferente. Não por evitar coisas, mas por integrar e ter uma observação diferente sobre a própria experiência. É isso que eu gosto de oferecer nos meus atendimentos. Fábio do céu, que bacana ouvir você! Obrigada por ter descortinado parte do seu filme pra gente, né? Tomara que essa tela que as pessoas vão ver em duas, que sou eu e você, se multiplique, ela se espelhe em alguma frase, em algum momento, em alguma emoção ao te ouvir. É uma honra como terapeuta e como mulher nesse mundo que a gente vive, onde o nosso ativismo também faz parte dessa integração do masculino e feminino. Então é uma honra lhe escutar como terapeuta homem, esse lugar que você está trazendo de tanta sabedoria e desse viver tão profundo que você hoje pôde nos ofertar. Muito obrigada por essa entrevista e foi uma honra lhe escutar. Obrigado, o prazer é meu, imagina, nossa, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de compartilhar isso contigo, uma terapeuta. Eu admiro muito também que a gente possa ter esse tipo de troca maravilhosa. A iniciativa do vídeo é fantástica. Lindo, lindo projeto. Muito obrigada. E pessoas aguardem que a gente vai aprontar coisas juntos, né, Fábio? Logo mais Body Talk em uma escola perto de você. Um abraço, Fábio. Muito obrigada novamente. Obrigado. Tchau. Um beijo grande. Tchau.